Boa noite, obrigada pelo convite, eu aceitar a minha proposta para falar um pouco sobre essa pesquisa, né, esse Work in Progress, né, que é uma proposta de pesquisa. Então, eu sou a Karina, eu tenho doutorado em Educação pela Unesp, no Brasil, de Araraquara, e atualmente eu trabalho como pesquisadora associada na Faculdade de Educação na Universidade de Leipzig, onde a gente vem desenvolvendo uma proposta de projeto sobre aprendizagem de crianças com objetos em museus, em uma proposta de trabalho de cooperação bilateral entre o Brasil e a Alemanha, né? Então, para a gente iniciar essa fala aqui sobre a questão da aprendizagem de crianças em museus, vou apresentar para vocês alguns desafios atuais que estão relacionados com essa aprendizagem de crianças, né, em museus, como é exatamente tentar compreender a partir desses estudos teóricos, esses desafios em relação à relação desses objetos da vida cotidiana e do conhecimento intergeracional, os sentidos que as crianças constroem a partir da observação dos objetos em museus, a relação desses objetos com o tempo, que é uma questão extremamente importante para entender entre o passado, o presente e o futuro, né, desse tempo, a questão da apropriação mimética, a relação do objeto com o corpo, a imaginação, a criatividade, e também uma discussão sobre as coisas materiais do mundo, né, os objetos materiais, os objetos e a materialidade desses objetos que estão presentes nesses museus, né. E aí, eu apresento aqui para vocês o contexto teórico, o campo da pesquisa, a questão que norteia e os métodos que se pretende utilizar neste trabalho, né? Então, as principais abordagens teóricas em relação a essa questão da aprendizagem de criança com objetos em museus tem a ver com a aprendizagem de crianças, zonas de contatos, cultura material, objetos, tempo, né, e as crianças como agentes dessas pesquisas, né? E entender que essas crianças, quando elas estão nesse momento, nesse processo de aprendizagem de objetos em museus, as crianças exploram, as crianças estão num processo autoativo, né, de experiências sensoriais implícitas, porque as crianças trazem os conhecimentos que elas já têm sobre os objetos, alguns sobre o museu, tá? A maneira como as crianças lidam espontaneamente, como essas crianças experimentam esses objetos, como elas observam, tocam, se relacionam com esses objetos quando elas estão nesse processo de aprendizagem com esses objetos. Por isso, então, um dos aportes teóricos, né, que tanto a parte teórica quanto a parte da experimentação, que é a zona de contato, que é exatamente essa zona de contato, que é um conceito que vem da antropologia, desenvolvido pela Pratt, pelo Clifford, né, que o conceito original, ele levava os indígenas até a uma exposição sobre aqueles objetos que fazem parte da cultura deles, para eles terem um contato com esses objetos, ou seja, então se provocava o objetivo era analisar essa tensão ou conflito ou a proximidade com esses objetos que estavam expostos sobre aquele determinado povo indígena, né? Além do que também um momento também para essa zona de contato, é um momento também das crianças se aproximarem desses objetos e estabelecerem vínculos e relações com o contexto em que elas vivem, né? Por isso, então, 3 suportes teóricos são importantes, são necessários para esse projeto, que é a questão da cultura material, a própria definição de objetos e de tempo, né? A cultura material, no sentido mesmo de se entender qual a importância da materialidade do objeto, o significado e a relação desse objeto no contexto em que ele está inserido, né, no caso dos objetos de coleções de museus, tá? A função sociocultural que esse objeto desempenha dentro de uma determinada cultura e até o próprio significado simbólico desse objeto, porque, como a gente
tem conhecimento de museus, existem inúmeras exposições de diversas culturas, diversos povos de diversos lugares do mundo, então, diferentes objetos. Então, e a cultura material, ela vem trazer essa relevância em se entender essa materialidade do objeto. E, além do que, também o próprio objeto, a própria definição de objeto, né, que tem parte desse conceito de um envolvimento ativo com as pessoas e o meio, tá? Esses objetos também falam sobre, não só sobre a vida das pessoas, mas também a história e a cultura de determinadas pessoas, de determinada sociedade, de determinado grupo, tá? Então, é algo que está presente e algo que tem relevância como um suporte teórico. E, além do que, também, dentro desse aporte teórico da cultura material e dos objetos, está vinculado com o tempo, que é uma dimensão fundamental na dinâmica sociocultural. Porque esses objetos que são expostos, além deles terem um vínculo, deles estarem associados eles estarem associados com uma determinada cultura, uma determinada sociedade, né, e ele tem a sua materialidade presente, ele tem uma cultura, ele também é identificado dentro de uma dimensão temporal, né? Porque exatamente essa dimensão temporal, esse tempo, ele tem um papel de causalidade na formação da ação, né? E em todas as sociedades, mesmo que o tempo que hoje tem as definições de tempo linear ou tempo cíclico, de qualquer modo, o tempo que vai estruturar, vai organizar e vai sincronizar a, a vida de um determinado grupo. Então, dentro dessa discussão dos objetos que estão expostos em museu, tá? Ele se constitui de uma dimensão temporal que vai mostrar sobre não só a história dele, mas a relação que ele estabelece com o presente, com aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? E daí, então, além de partir desses conceitos também, um ponto importante para se pensar nessa pesquisa é colocar a criança como um agente da pesquisa. A criança, um ator, a criança que tem voz, a criança que vai participar desse processo de pesquisa. Então, a criança será observada, a criança terá o momento de fala dela. Por isso, então, se reconhece o momento da experimentação, da experiência, das descobertas, tá? E da associação que essas crianças fazem dos objetos com o ambiente, mas ao mesmo tempo também que essas crianças, quando elas experimentam, quando elas estão em contato com esses objetos, elas formam e transformam as suas identidades em relação ao mundo, aos outros e a si mesmas, né? Então, elas se tornam seres ativos, tá? E com isso, a gente pode entender que ocorre uma transformação dessa criança, tá? Porque ela teve um contato, experimentou, descobriu, teve um momento de conhecer esse objeto, sobre a história desse objeto, relacionar com o presente, com o que ela vive, com o cotidiano dela, né? E isso é importante nessas pesquisas, tá? E um ponto também, alguns pontos também que são relevantes também para essa pesquisa de crianças, é que entender a conexão que essas crianças fazem com o mundo, com o seu mundo, com o mundo exterior, com o cotidiano, como elas transformam, tá? Como elas interagem com esses objetos materiais e também como elas se apropriam mimeticamente e performaticamente com essas coisas, esses objetos, ou seja, como nesse momento de experimentação em que as crianças estão em uma zona de contato, em contato com esses objetos, como elas relacionam o corpo delas, como elas gesticulam, como elas tocam, como elas se relacionam com esses objetos. E
e como também essas crianças, elas fazem comparações entre objetos que são considerados esses objetos de museus, objetos do passado, com os objetos de hoje, como, por exemplo, nós podemos colocar, dar um exemplo, né, tem a exposição de um telefone, então se coloca um telefone do início do século XX, que são telefones grandes, que têm uns fios grandes, as crianças podem relacionar e relacionam com os telefones de hoje, como, por exemplo, os smartphones, né? Então, eram telefones mais simples, que às vezes ou você discava ou até você precisava de solicitar uma ligação, né? Fazem essas comparações com os telefones, os smartphones hoje que têm múltiplas funções, não só apenas ligar, mas também várias outras funções, como tirar foto, fazer vídeo, muitas outras, né? E daí, o campo da pesquisa, que ainda é um work in progress, né, mas o objetivo são um museu no Brasil, realizar pesquisa em um museu no Brasil e um museu na Alemanha, tá? Não no sentido de realizar comparações de semelhanças e de diferenças, mas no sentido de porque não serão os mesmos objetos, né? Mas no sentido de como se interpreta, como cada criança interpreta o objeto de coleções daquele determinado museu. Então, para isso, a questão principal é como se constitui a aprendizagem de crianças com objetos em zona de contato em museu brasileiro e alemão, né? Então, para desenvolver a questão, para responder essa questão, nós partimos da pesquisa comparativa de dois métodos, da videoetnografia e da hermenêutica como um suporte para poder entender, né? Essa pesquisa comparativa mais para dar um destaque em relação à aprendizagem de cada contexto, como eu comentei, né? Não tratar especificamente uma comparação de mesmo objeto, até porque serão museus diferentes, objetos diferentes, então é como cada criança cria um significado, como ela interpreta, como ela tem a experiência com esse objeto em cada contexto da pesquisa. Então, seja um contexto brasileiro, um contexto alemão, então, como cada criança se relaciona com esse objeto, né? E videografia, claro, para fazer observação e análise da aprendizagem dessas crianças, até para observar a ação dessas crianças, né? Porque se as crianças, nesse momento, são os agentes da pesquisa, para observar a ação do movimento delas, a relação dessas crianças com objetos, e depois também a videoetnografia para analisar um material com mais detalhes dessas ações que essas crianças tiveram em relação com esse objeto. E a hermenêutica como uma reflexão para a gente refletir sobre esse processo de aprendizagem, né? Que é um termo bem utilizado na Alemanha, então, no sentido de aprofundar essas discussões, no sentido de compreender como se dá esse processo de aprendizagem, todo esse processo, desde a criança, quando ela chega no museu, que ela faz a sua primeira observação, uma observação exploratória, né, até o momento depois que ela entra nessa zona de contato, e ela tem contato específico com um determinado objeto, e a partir disso faz estabelece as suas relações, o seu vínculo com esse objeto, e cria essas relações com o seu mundo, o seu cotidiano, se transforma, como eu coloquei anteriormente, né. Então, essa uma proposta de pesquisa para exatamente compreender como se constitui a aprendizagem de crianças com objetos de coleções em museus, tá? Uma cooperação entre Brasil e Alemanha, e no sentido de se entender também a relevância
dos museus, a relevância das crianças e a importância das pesquisas com crianças, e como essas crianças agem e como essas crianças constroem as suas relações com os objetos nos dias de hoje, em dois contextos, né? No contexto alemão e no contexto brasileiro. Então, essa foi uma proposta que nós estamos desenvolvendo para que possa ser realizada essa pesquisa. Eu agradeço a atenção de vocês, que esse meu fato.